Olá, pessoal. Então, finalmente, né, chegamos à última aula aí do curso de Relatividade Geral 1 e a gente então vai terminar agora, né, com a última aula ligada à cosmologia homogênea isotrópica, em particular falando da parte, né, observacional dela, como usar observações, né, como se usa observações para fixar os parâmetros do modelo cosmológico que a gente introduziu na aula passada, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Muito bem. Então, vamos começar. Bom, a principal, né, a primeira e ainda hoje uma das principais maneiras da gente fixar, né, usar observações, né, para tentar eh, fixar os parâmetros que aparecem no nosso modelo cosmológico homogêneo isotrópico, que basicamente o que são, né, o valor da constante de Hubble, que tem a ver com a taxa com que o universo está se expandindo hoje, né, e os parâmetros cosmológicos de densidade, né, os parâmetros de densidade para diferentes tipos de energia e também quais são as equações de estado desses diferentes tipos de energia, certo? Então vamos começar com a lei de Hubble. Deixa eu tentar colocar aqui no cantinho a minha janela. Bom, vamos começar com a lei de Hubble. Então, bom, o nome, né, lei de Hubble, é graças ao astrônomo Edwin Hubble, que em 1929 ele estabeleceu, né, a gente já falou sobre isso na aula de apresentação da parte de cosmologia, em 1929 ele estabeleceu uma lei observacional que mostrava que o redshift, né, que as galáxias observadas, elas tinham um redshift que era proporcional, né, havia uma tendência de quanto mais distante as galáxias estavam da gente, maior era o seu redshift, certo? Então, maior era o desvio para o vermelho ou, das linhas espectrais de emissão dessa galáxia, né? E, bom, dentro desse modelo, o que basicamente levou à ideia de que o nosso universo está em expansão, já que, usando o princípio cosmológico, né, se nós estamos num ponto, do nosso ponto de observação, olhando em diferentes direções, a gente vê todas as galáxias se afastando da gente, em média, e quanto mais distante, maior é o redshift, portanto, a velocidade de afastamento é maior. O princípio cosmológico, né, diz para a gente que, olha, se a gente estivesse em qualquer outro ponto do universo, da mesma seção espacial, a gente veria praticamente a mesma coisa. Ou seja, então, basicamente, tudo está se afastando de tudo, certo? E essa é a ideia, é isso que a gente diz que o universo está em expansão, né? Bom, mas como que a ideia de como que né, como que no modelo cosmológico que a gente construiu e que a gente já está discutindo, como que a lei de Hubble ela aparece do ponto de vista teórico, certo? Bom, então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ver que eu gosto de chamar, né, de separar mais de uma lei de Hubble, tá? Porque tem a lei de Hubble, que é a lei de Hubble geométrica, que é o que a gente vai ver agora, e tem a lei de Hubble, que é a chamada lei de Hubble, ou que eu pelo menos gosto de caracterizar como a lei de Hubble observacional, que é o que de fato é observado quando você, né, olha para o céu, olha para as galáxias e tabula, né, o redshift da galáxia em função da distância que essa galáxia está da gente. A gente vai ver que são coisas distintas, embora muitas vezes, né, faz-se confusão, e quando se diz lei de Hubble, às vezes quer se referir à observacional, às vezes quer se referir à geométrica. Então vamos separar aqui claramente na lei de Hubble geométrica e na lei de Hubble observacional, certo? A lei de Hubble geométrica é simplesmente uma expressão do seguinte fato. Então imagina assim, aqui que eu tenho, né, as linhas de mundo daqueles observadores que veem a seção espacial do universo como sendo isotrópica, certo? Então eu estou desenhando galaxiazinhas aqui, né, para ilustrar que seriam então as galáxias, né, seguindo aí
fazendo o papel, né, a linha de mundo dessas galáxias faria o papel aproximadamente dos observadores que veem a seção espacial isotrópica. Então a gente poderia, por exemplo, ser essa linha de mundo aqui, que por conveniência, evidentemente, a gente coloca, né, a origem do sistema de coordenadas na gente, tá? E aí a distância das galáxias, né, em princípio, ela vai depender do que está acontecendo com aquele fator de escala A de t, certo? Então, como, né, esses observadores que veem o universo como sendo isotrópico, eles têm coordenadas constantes, a distância física não é só a distância coordenada, eu tenho que multiplicar pelo fator de escala A de t, tá certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho que a distância física entre dois observadores, né, que são esses observadores que veem o universo, a seção espacial do universo como sendo homogênea isotrópica, tá dado uma, vamos supor que aqui a gente está em Q igual a zero e a gente está considerando aqui só por né, um caso particular aqui de uma galáxia que está em Q igual a constante, um certo valor de Q, coordenada, e aí a distância física, geométrica, medida ao longo dessa hipersuperfície de simultaneidade para esses observadores, vai depender do tempo dessa maneira. Eu tenho que multiplicar o fator de escala por esse valor de coordenada radial, certo? Bom, se eu quiser calcular a taxa, então, com que as galáxias estão se afastando, ou seja, a velocidade, né, de afastamento das galáxias medida numa mesma seção espacial, certo? Então, basicamente, estou medindo, pega essa distância medida numa dada seção espacial e ver com que taxa isso está crescendo, eu tenho que tomar a derivada temporal desse cara, certo? Então, está aqui. Então, a velocidade de recessão, né, entre as galáxias é dada pela derivada temporal desse d. E, né, uma manipulação bastante simples aí mostra que eu posso, né, a derivada só vai atuar no fator de escala, porque eu estou pegando uma galáxia que está numa coordenada aqui constante, e essa derivada, então, só atua no fator de escala. Para expressar o resultado em termos da própria distância que está aqui, eu vou recuperar esse a aqui em cima, mas aí eu tenho que dividir por a, e aí eu obtenho essa expressão, certo? Onde a gente já viu que esse cara aqui, né, esse A ponto sobre A, a derivada do A dividido por a gente chamou de parâmetro de Hubble, certo? Então a gente chega à conclusão que em qualquer instante, não importa qual seja o instante, em qualquer instante, se você quiser saber, em qualquer instante, a velocidade de afastamento, a taxa com que duas galáxias estão se afastando num dado instante, é proporcional, é exatamente proporcional à distância entre elas, onde o fator de proporcionalidade naquele mesmo instante t é o que a gente chama de parâmetro de Hubble naquele instante. É óbvio que eu posso tomar essa expressão aqui, pegando t igual a t0 hoje, e eu vou ter que a taxa com que duas galáxias se afastam na seção espacial t igual a t0 é um h0 vezes a distância entre essas galáxias medidas nessa mesma seção espacial, certo? Então a gente tem que essa é a lei de Hubble geométrica, e ela é exata, ela é linear, ou seja, é uma dependência linear entre a velocidade de recessão e a distância entre as galáxias, e é exatamente linear, não tem nenhum desvio de linearidade, certo? Em particular, então, a gente já vê daqui, né, que se não há desvio da linearidade, quanto maior a distância, maior vai ser a velocidade de recessão, e, portanto, não há limite. Se nós vivermos num universo cuja seção espacial ela é infinita, o que é uma possibilidade, aparentemente né, pelo menos os dados não indicam o contrário, então não há limite o quanto pode ser essa velocidade de recessão, inclusive pode ser muito maior do que a velocidade da luz, certo? A velocidade da luz ela só é a maior velocidade permitida na natureza localmente. A gente já viu isso desde relatividade restrita, que é quando a gente está, né, definindo velocidades, né, não locais, né, usando conceitos não locais, não necessariamente há, porque vai depender do que você define como sendo seção espacial. E isso, então, normalmente não há um valor limitante, né? Você pode ter velocidades maiores do que a da luz definidas, né? Dependendo da seção espacial que você está usando para definir. Então, esse daqui, a lei de Hubble, mais uma vez, ela é exata. A lei de Hubble geométrica, ela é uma linearidade entre a velocidade de afastamento e a distância entre as galáxias que é exata. E em cada instante, essa constante de proporcionalidade entre a velocidade e a distância pode ter um valor diferente, certo?
Muito bem. Né, então aqui eu já defini onde o H nada mais é o parâmetro de Hubble e é essa razão aqui, tudo bem? E a gente chama de H0 o valor desse H hoje, tá? Então reforçando, né, a lei de Hubble, ela relaciona a velocidade de afastamento entre galáxias no instante t com a distância entre as galáxias no mesmo instante t, tá? E aí eu dou aqui um exercício, né, bem simplesinho, para vocês calcularem aí a constante de Hubble, né, quando eu tenho um fator de escala a de t indo t elevado, proporcional a t elevado a lambda, tá? Então é só um exercíciozinho bem rapidinho, só para vocês colocarem em prática isso daí. Muito bem. Só que essa lei de Hubble, embora ela seja, né, ela é óbvia de ser tirada, é justamente quando você vai assistir uma palestra de cosmologia, é muito comum, né, exemplificarem a lei de Hubble, dizendo que é como se fosse uma bexiga que inflasse e você desenha galáxias nessa bexiga, né, e você vê que à medida que a bexiga expande, a distância entre essas galáxias pintadas, né, na superfície da bexiga, toda a distância entre quaisquer dois pontos da bexiga vai aumentar, e essa taxa com que esses pontos estão se afastando é proporcional à distância que eles estão. Então é muito comum, né, se ilustrar a lei de Hubble dessa maneira, essa linearidade entre a velocidade de afastamento e a distância entre as galáxias. O problema é o seguinte, isso não é o que é observado, certo? Dá para a gente entender facilmente de que, embora essa lei de Hubble ela seja muito simples conceitualmente e trivial de ser obtida, né, como a gente obteve aqui, do ponto de vista observacional ela não é tão útil, porque ela envolve grandezas, né, que a gente não tem acesso quando a gente está observando o universo do nosso ponto de observação num dado instante. Por quê? Porque essa lei de Hubble ela relaciona grandezas que são, né, são grandezas que são medidas ao longo de uma superfície de simultaneidade. Só que se a gente está aqui nessa posição em t igual a t0, a gente não tem acesso à galáxia, ao que uma galáxia a uma certa distância d está fazendo naquele mesmo instante, certo? Como a gente explicou na aula passada, a gente só tem acesso, quando a gente observa o universo, a gente está experimentando, né, ou pegando uma amostra do universo numa fatia muito específica que é a superfície do nosso cone de luz passado, certo? Então, todas as observações que a gente faz do universo, né, vêm de testar o universo, ou de provar o universo nessa fatia, nessa superfície que é nessa superfície, né, que é a superfície do nosso cone de luz passado. Então, eu tenho que traduzir, né, tentar expressar essa expansão do universo, não fraseando em termos de grandezas que são medidas numa mesma hipersuperfície, mas em termos de grandezas que são definidas, né, que podem ser medidas ao longo do nosso cone de luz passado, que é de fato o que a gente observa quando olha para o universo. Tá? E aí vem então a lei de Hubble observacional, que é então o que a gente vai falar agora. E aí a gente vai ter alguns problemas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né? Então, isso aqui é só estou dizendo isso, né? Que a relação exata de linearidade entre V e R, elas não têm muita relevância direta, né? Pois envolve grandezas que são medidas, né? Que não são acessíveis do nosso ponto de observação, tá? O que a gente tem acesso, né? Isso aqui é uma coisa que a gente já mostrou na aula passada. O que de fato nós temos acesso? Se aqui eu estou ilustrando aquelas mesmas duas seções de superfícies, né, de t igual a constante, e nós estamos aqui em Q igual a zero, e vamos supor que nós estejamos vivendo aqui nessa época, né, dessa superfície aqui, a gente só obtém informação do universo, né, do que o universo estava fazendo na intersecção com esse cone de luz passado aqui. Então, quando a gente, por exemplo, olha para uma galáxia, para a galáxia que está em um certo valor de Qi, a gente não tem acesso, né, às grandezas associadas à localização dela nessa superfície. A gente não faz a mínima ideia, né? Não diretamente, pelo menos. Certamente a gente não observa isso. O que a gente observa é o que essa galáxia estava fazendo, ou qual era a sua posição, quando ela interceptou, né, na intersecção da sua linha de mundo com o nosso cone de luz passado. É isso que a gente observa daquela galáxia. E aí, a distância que ela vai estar da gente, né, ou nossa posição, da origem do nosso sistema de coordenadas, a distância física que ela vai estar da gente não é essa daqui, é uma outra distância física, certo? Então, para a gente, para a lei de Hubble ter alguma utilidade
observacional, a gente tem que trabalhar com grandezas definidas ao longo do nosso cone de luz passado. Primeira coisa, então, que a gente tem que saber, evidentemente, é qual é a equação que determina o nosso cone de luz passado, que a gente também já fez isso na aula passada e chegou nessa expressão, né, que a distância, né, a distância, eu posso representar tanto em termos de uma coordenada temporal, onde aqui seria t0, mas para o passado seria um t menor do que t0, certo? Mas eu disse, a gente viu na aula passada que mais útil ainda é eu expressar essas grandezas em termos de redshift, que aliás, lembra, é o que o Hubble mediu, redshift de galáxias, certo? Então, o ideal é tentar expressar a distância que uma galáxia está da gente como função de redshift, tá? E a gente viu na aula passada que essa expressão, primeiro eu acho, né, qual é a equação do cone de luz passado em termos da coordenada radial Ki, um Ki de Z, e aí eu multiplico pelo A naquele instante, e isso me dá uma distância física, que é o que eu chamei de luz, tá certo? Então, de luz nada mais é do que o raio do meu cone de luz passado num dado instante aqui, certo? E esse de luz é dado, então, por essa expressão, né? Podemos fazer C igual a 1 aí, se quiser, tá? E a gente tem essa expressão. Tudo bem? Muito bem. Repara daqui, ó, daqui vocês já poderiam ver que se vocês expandirem, né, e aí eu dou como exercício para vocês, se vocês consideram essa expressão e vocês expandem isso aqui até primeira ordem em z, lembra que z igual a zero, né, z igual a zero é a de t igual a zero, que significa que t igual a t0, ou seja, z igual a zero é essa superfície aqui, e z positiva, quanto maior for o valor do redshift z, mais para o passado a gente está observando, certo? Menor era o universo quando emitiu aquela luz que a gente está observando hoje, certo? E se a gente expande essa expressão aqui até primeira ordem, a gente obtém isso daqui, ó, certo? Não é difícil ver que a gente obtém isso, que é uma relação de linearidade, né? Então, o redshift de uma galáxia que a gente está observando, de fato, é proporcional em primeira ordem na distância, ou para z's pequenos, né? É proporcional à distância que aquela galáxia estava da gente quando emitiu aquele raio de luz, certo? Não hoje, mas quando emitiu aquele raio de luz. Tá? Então, a relação de linearidade, ela, em primeira ordem, de fato, ela continua sendo verificada. Porém, não é mais exata a linearidade, porque há termos aqui de desvio de linearidade. Tá? Por quê? Porque a expressão exata é essa daqui. Eu teria que resolver isso daqui exatamente, integrar isso daqui, achar isso aqui como uma função de z, e aí eu teria que inverter, né? Pegar a função inversa, z como função da distância. E aí vocês podem fazer isso num caso particular e vocês vão ver que exatamente não é linear. Ou não é exatamente linear. Mas em primeira aproximação que é o que o Hubble mediu, certo? Mais ou menos, não é exatamente ainda o que ele mediu, porque ainda tem um problema aqui, tá? O redshift está ótimo, o redshift a gente observa aqui, beleza, tá? Só que a distância, olha que distância que agora eu estou trabalhando com essa distância aqui. Tudo bem? Alguém fala, ah, tudo bem, mas essa distância tudo bem, porque é uma distância que é a distância que a galáxia estava de mim no momento em que eu de fato estou observando ela. Estou vendo a imagem dela e tudo que eu tenho que saber é que distância que aquela imagem está do que igual a zero, certo? Só que isso não é uma... Medir distâncias, né, sem você poder esticar uma fita métrica até lá, não é uma tarefa muito simples, tá? Para distâncias não muito grandes, você pode usar o método da paralaxe, né, que é usado em astronomia para distâncias não muito grandes, mas ainda dentro da nossa galáxia, o método de paralaxe já não é um bom método, tá? Não é preciso o suficiente. Então a gente precisa, né, precisa ter uma maneira de medir essa distância. E esse é o desafio. Então também, né, embora isso daqui pareça fazer mais sentido, porque agora pelo menos está, né, se referindo a quantidades que são definidas sobre o nosso cone de luz, mas ainda assim há uma dificuldade de medir de fato qual era essa distância física. A gente está vendo uma imagem e a gente quer saber qual é a distância que aquela imagem está da gente, distância geométrica, né?
Não é uma tarefa simples. E agora o resto da aula vai ser justamente, então, tentar definir maneiras de, ou tentar mostrar maneiras de medir distância, e na verdade a gente vai ver que, na maioria dos casos, a gente não vai ter acesso a essa distância geométrica realmente medida aqui em cima, na maioria dos casos. A gente vai ter acesso a uma outra quantidade que tem unidade de distância e que é diretamente observável daqui, tá? Mas que, no caso geral, não vai dar igual essa distância física, geométrica. Mas tudo bem, desde que o nosso modelo cosmológico preveja uma relação entre o redshift e essa outra grandeza, né, com dimensão de distância, que a gente, desculpa, que a gente vai definir, tudo bem, porque tudo que a gente quer, na verdade, com essas observações, é testar nosso modelo, certo? É fixar, ajustar aqueles parâmetros cosmológicos que aparecem no nosso modelo. Então, qualquer relação, qualquer duas grandezas que eu consiga medir daqui e que a minha teoria, meu modelo, preveja uma relação teórica entre elas, vai fazer o papel. Ah, mas esse conceito de distância que você está definindo é meio artificial. Não tem problema. O modelo prevê uma relação entre essas duas grandezas e elas são essas duas grandezas, por mais artificial que você ache que é chamar elas de distância, elas são mensuráveis daqui, né, do nosso ponto de observação, só olhando para o céu? Se a resposta for sim a essas duas perguntas, então ótimo, vai cumprir o papel de restringir os valores dos parâmetros cosmológicos do nosso modelo, tá? E é isso, então, que eu menciono aqui, tá certo? Depois o PDF vai estar disponível para vocês lerem com mais cuidado, se vocês entenderem a minha letra, que às vezes nem eu mesmo entendo. Mas então agora a gente vai falar sobre medir distâncias cosmológicas, tá? E a ideia, a gente vai abordar aqui dois tipos de medidas de distâncias, tá? A chamada distância luminosa e a chamada distância angular, tá? Ou diâmetro angular. Distância luminosa. Vamos começar com a ideia de distância luminosa, tá? E a ideia é a seguinte: suponha que exista uma fonte de luz que, por alguma razão, não importa qual, você saiba qual é a taxa de energia luminosa que ela está emitindo, a potência irradiada dela, tá? Você sabe, vamos supor que você sabe, tá? É como, por exemplo, para medir redshift, né? O que a gente precisa para medir o fator de redshift? A gente precisa medir o valor da frequência aqui, ou do comprimento de onda aqui, e de alguma maneira a gente precisa saber qual foi o comprimento de onda que foi emitido. Como que a gente sabe qual o comprimento de onda que foi emitido? Pela impressão digital dos elementos químicos, tá certo? Então a gente sabe, né, na posição de emissão, a gente sabe qual teria, dado um elemento, a gente sabe qual teria sido o valor da frequência emitida, ou do comprimento de onda emitido, e a gente mede qual é o comprimento de onda que chega aqui, e aí a gente pode calcular o fator de redshift. Então a gente tem que ter alguma informação sobre a fonte, certo? Agora, para medir distância, essa distância luminosa em particular, o que a gente vai ter que saber, de alguma maneira, a gente vai ter que ter pelo menos algum objeto que a gente, uma estrela, por exemplo, que por alguma razão a gente saiba qual é a potência de emissão de luz dela, potência de emissão de energia dela, tá? No local, né? Potência de fato com que ela está emitindo energia, tá? Que é o que a gente vai chamar de luminosidade, tudo bem? É o que a gente vai chamar de luminosidade L. E aí o que a gente faz? A gente vai, aqui, quando a gente está medindo, a gente não está coletando, quando a gente está coletando, né, a imagem ou a energia vindo desse objeto, o que a gente vai poder medir aqui? O que a gente vai poder medir aqui é a intensidade luminosa que está chegando até a gente, que basicamente é quanto de energia por unidade de tempo está sendo coletado lá na abertura do meu telescópio, né, ou do meu detector, ou da minha antena, dividido pela área onde está sendo coletado, tá certo? Isso dá uma intensidade. E a ideia é a seguinte: se eu soubesse, né, qual é se nós estivéssemos em espaço plano e a fonte estivesse parada em relação a gente, só com essas duas informações a gente conseguiria determinar a distância euclidiana da gente até ela, certo? Então, se nós estivéssemos em espaço plano
estático e a fonte tivesse parada em relação a gente sabe qual é a relação entre a luminosidade, a potência emitida por unidade de tempo, e a intensidade luminosa que chega a uma certa distância, certo? Por quê? Porque cai com a relação nesse caso específico, a intensidade com a luminosidade se relacionam dessa maneira aqui, cai com, né, é aquela energia por unidade de tempo vai se diluindo, né, se ela for emitida isotropicamente, ela vai se distribuindo numa área, né, de raio 4π distância quadrado, onde distância é a distância que você está observando essa fonte, certo? Então, a intensidade você relaciona com a luminosidade e com a distância dessa maneira. Mas isso se nós estivéssemos num espaço plano e a fonte estivesse parada em relação a gente. Tudo bem? Bom, o fato é o seguinte, se eu de fato souber qual é a luminosidade do meu objeto, e se eu consigo medir a intensidade, eu posso definir uma grandeza desse jeito aqui, ó, que é só isolar a distância naquela fórmula que eu tinha, e eu posso definir, é uma definição. Eu defino que isso daqui vai ser a minha distância luminosa. Isso vai ser, bom, pelas restrições ou imposições que eu fiz para dizer, né, quando que a minha intensidade, luminosidade e distância geométrica física de fato está relacionada daquela maneira, que eu disse tem que ser espaço euclidiano e a fonte tem que estar parada em relação a gente, já dá para ficar óbvio que, né, definindo uma distância desse jeito, em geral você não vai obter, isso você não vai estar realmente medindo, né, você não vai estar realmente obtendo aqui como resultado qual é aquela distância geométrica de luz que eu mostrei lá, tá? Não vai estar obtendo. Mas esse não é o ponto é o seguinte, o meu modelo cosmológico teórico, ele prevê uma relação entre essa quantidade que eu estou definindo desse jeito e que naturalmente tem dimensão de distância, certo? E tem até uma interpretação. Seria a distância que aquele objeto teria que estar da gente em espaço plano e euclidiano para que ela tivesse a mesma intensidade que esse objeto que a gente está observando para esse objeto, certo? Então, tem uma interpretação clara, embora seja artificial, porque nós não estamos em espaço plano e aquele objeto não está parado em relação a gente, mas não importa. É uma grandeza que, com o que a gente consegue medir aqui, e supondo que nós temos essa informação sobre a fonte, a gente sabe a luminosidade dessa fonte, e a gente pode calcular essa grandeza aqui, chamada distância luminosa. E o ponto principal é o seguinte, dado um modelo cosmológico, com certos parâmetros cosmológicos, dá para a gente dá para a gente prever qual seria a dependência dessa distância luminosa com o redshift? O nosso modelo cosmológico dá isso? Se a resposta for sim, então acabou, já desempenha o papel. Ah, mas essa não é a distância física. Não importa, porque uma vez que a gente consegue usar essa medida para fixar os parâmetros cosmológicos, aí a gente calcula o que a gente quiser do modelo. Inclusive, a gente pode até calcular, depois, a posteriori, uma vez usado essa distância artificial, para quem não gosta, né, de ficar definindo distâncias sem ser por medida mesmo, né, tudo bem, não tem problema, porque aí depois que você usou isso daqui para fixar os parâmetros cosmológicos, qual é o parâmetro de densidade de cada componente de matéria ou de energia, qual é a constante de Hubble, blá, 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 aí beleza, aí você coloca isso como input no seu modelo teórico, aí você calcula o que você quiser, você calcula até qual é a distância que aquela galáxia está da gente hoje, se você quiser, certo? Então, não tem problema. A única coisa que você teve que fazer é definir uma grandeza aqui auxiliar, intermediária, né, que desempenhou o papel, que teve a utilidade, que foi conseguir fixar, né, o valor dos parâmetros cosmológicos. Tá? Então, essa é a definição de distância luminosa. Tá? Então, você pega a luminosidade, que supostamente você de alguma maneira tem que saber, então isso já é um problema, porque normalmente, né, esse é o desafio, é você ter algum objeto astrofísico, né, que por razões teóricas você saiba, né, de confiável, você saiba através de observações que você faz aqui, através de observações que você faz aqui na Terra, você consiga inferir
qual é a potência total de emissão de energia que aquela fonte luminosa tem. Você sabe. Então, esse L aqui, ó, você tem que, de alguma maneira, saber. Então, não é qualquer objeto que você consegue fazer isso. Pega uma galáxia genérica, bom, dado uma galáxia genérica, eu não sei, por que eu, né, não tem uma teoria que me diga qual é a luminosidade intrínseca dessa galáxia. Ou pega uma estrela qualquer, né, também, em geral, não vai ter uma fórmula que, de que só olhando, só fazendo medidas aqui, né, com coisas que são acessíveis aqui. O que é acessível aqui? O espectro de emissão é acessível aqui, tá certo? Tanto é que é assim que a gente mede redshift. Intensidade é mensurável aqui localmente, tanto é que a gente usa aqui, tá? Mas não muito mais do que isso, tá certo? Porque as outras grandezas vão estar contaminadas pela distância que ela está da gente, e aí se você, né, você não consegue só fazendo observações aqui, sem nenhuma informação adicional, você não vai saber, então, não consegue obter muito mais informação, tá? Então, de novo, você tem que escolher objetos que são objetos específicos, que são aqueles para os quais você, de alguma maneira, através de medidas à distância, você consegue saber qual é a potência, a luminosidade intrínseca daquele objeto, tá? Quando você tem um objeto que você sabe, né, qual é a luminosidade intrínseca dele, esses objetos são chamados de velas padrão, tá? Porque bom, é um nome que se dá. Então, velas padrão são aqueles objetos astrofísicos ou eventos astrofísicos que você, com medidas que você consegue fazer aqui, ou de espectro, ou de duração de curva, ou de perfil de curva de luz, né, o que está acontecendo com a intensidade da luz como função do tempo, você consegue mapear isso, qual é o valor intrínseco de energia, né, de potência, de luminosidade que aquele objeto está emitindo, tá certo? Quando você tem esses objetos, você chama eles de velas padrão, tá? Dois exemplos, né, de velas padrão que são os mais famosos. Um deles, que é o mais conhecido há mais tempo, são as variáveis cefeidas, né, são as estrelas que têm o seu brilho variável, e você consegue relacionar o período da variação do brilho com a luminosidade intrínseca dela, tá? Então, medindo o período de variação da luminosidade, que é uma coisa que a gente consegue medir daqui, isso tem uma relação direta com a luminosidade total dela, tá? Então, variáveis cefeidas são as estrelas do tipo variáveis cefeidas são exemplos de velas padrão, e o que é usado mais... O problema da variável cefeida é o seguinte, é que elas são estrelas, né? Estrelas cujo brilho assim, não é forte o suficiente, e o tamanho, né, delas também não é grande o suficiente para você conseguir resolver a distâncias muito grandes. Tá? Então, variáveis cefeidas são boas para você, foi basicamente o que o Hubble usou em 1929 para fazer o diagrama dele, né, de 1929, mas você só consegue observar variáveis cefeidas dentro de galáxias se essas galáxias não estiverem muito distantes da gente, tá? Bom, para galáxias muito, muito, muito distantes, você tem que ter objetos que são mais luminosos, para que você consiga, né, ver o brilho, ver de maneira, né, apreciável, identificar esses objetos em galáxias mais distantes. E aí são eventos, não são objetos per se, né, mas são eventos, são as supernovas, tá? E um tipo específico de supernova chamado supernova do tipo 1A. Essas supernovas do tipo 1A você consegue, olhando a curva de luz dela, ou seja, né, quanto tempo demora para o perfil da curva de luz, o acréscimo, o aumento de intensidade luminosa e depois como que decai, existe uma maneira de relacionar esse perfil de curva de luz que você mede daqui, com, de fato, a energia total, a luminosidade total que aquele objeto emitiu, né, que aquela supernova emitiu, tá? E então, supernovas do tipo 1A são também exemplos de velas padrão, tá? E essas são observáveis a maior distância, porque a luminosidade de uma supernova é extremamente grande, né? Bom, não vou entrar em detalhes o que é uma supernova do tipo 1A especificamente, né? Por que ela é uma vela padrão e as outras supernovas não? É porque a supernova do tipo 1A ela é bastante padronizada. O mecanismo pelo qual é gerada essa supernova tem parâmetros muito fixos, tá? Que tem a ver com, bom, tem a ver com
não vou entrar em detalhes por questões de tempo e até porque, né, não é um curso de astrofísica, né, a ideia é só aqui essas supernovas do tipo A são meramente um indicador, né, um marcador para a gente poder medir distâncias de galáxias, porque aí você tem, evidentemente, essa supernova está dentro de uma galáxia e isso você então tem qual é a distância, você consegue medir essa quantidade aqui, você sabe a luminosidade da supernova, você mede a intensidade aqui na Terra e com isso você define essa distância, você tem esse parâmetro, né, chamado de distância luminosa para aquela galáxia hospedeira daquela supernova. Tá? Muito bem. E você também mede o redshift, certo? Então você tem você mede o redshift e a distância luminosa independentemente. E isso você esperançosamente vai conseguir fazer para diferentes galáxias que estão em diferentes redshifts e, portanto, têm distâncias luminosas diferentes. E a ideia é, com esse conjunto de medidas, né, redshift, distância luminosa e assim por diante, para algumas galáxias, né, você consegue então tentar reconstruir uma curva, né, que seria a curva de ou redshift como função de distância luminosa ou distância luminosa como função de redshift, tanto faz, certo? Mas o essencial é o quê? O essencial é saber qual é a predição teórica, certo? Qual é a predição teórica da relação? Qual deveria ser essa relação num universo como o nosso que está se expandindo, né? Então, aqui a gente vai demonstrar qual deveria ser essa relação. Então, vamos supor aqui, eu só troquei, tá? Troquei a ordem. Então, vamos centrar aqui o nosso sistema de coordenadas nessa vela padrão, tá? Vamos supor que a gente tem um objeto que a gente sabe qual é a taxa de emissão total de energia dele aqui num certo intervalo de tempo ΔT de emissão, tá? Só que a gente vai coletar, né, essa energia ela vai se espalhar, tá? O universo está se expandindo além disso, então eu estou desenhando o cone de luz assim bonitinho, mas aqui é o modelo cosmológico em toda a sua glória. Você tem aqui a expansão do universo, tudo mais, e aí, né, num dado instante t0, essa energia que foi, né, emitida nesse intervalo de tempo ΔTE, aqui em cima vai estar distribuído, né, entre esses dois cones de luz, e, portanto, vai ter que atravessar essa área, né, que na verdade é um volume, porque é uma área espacial, mas ao longo de uma duração de tempo ΔTO, né, tá aqui, ó, é um S2 com esse raio. Que raio? Bom, o raio pelo menos o raio coordenado, está sobre o cone de luz. Tá? Então a gente sabe qual é a equação do cone de luz, né, para Qi, qual é o Qi do cone de luz. Tanto para o passado, a gente também pode ter para o futuro, certo? Sem problema nenhum. Aliás, aqui, né, é o cone de luz futuro do delta dessa vela, mas aqui está sobre o nosso cone de luz passado também, né? Bom, o fato é, então, se a gente considerar que essa energia que foi emitida nesse intervalo de tempo, que supostamente nós sabemos, tá? E a gente mede a intensidade aqui, e, portanto, né, sob a hipótese de isotropia, a gente sabe, então, quanto de energia vai estar cruzando aqui, a gente então consegue montar a seguinte relação. O raciocínio é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que, só por simplicidade, tá? Não é obrigatório. Eu poderia fazer a conta sem essa hipótese, mas com essa hipótese fica mais direta a conta. Tá? Vamos supor que toda energia foi emitida com fótons, em fótons da mesma frequência, tá? Foi monocromático. Evidentemente, nada realista isso, mas, de novo, isso não afeta o resultado final. Tá? O resultado final não depende dessa hipótese, mas essa hipótese torna as contas mais fáceis de entender, né? Então vamos supor que eu sei, né? Eu tenho uma energia total aqui que foi emitida todos em fótons com a mesma frequência, tudo bem? Portanto, com a mesma energia, né? Se a gente usa a relação de que a energia do fóton é a constante de Planck vezes a frequência. Então, ó, se eu sei a luminosidade, dado um intervalo de tempo ΔTE, a energia total emitida é L vezes ΔTE. Se eu pego e divido pela energia de cada fóton, isso vai dar um número de fótons que foram emitidos pela fonte só nesse intervalo de tempo. Tudo bem? Mas são exatamente esses fótons que depois, lá próximo ao instante t0, né, entre o instante t0 e t0 mais ΔTO, tá, são esses mesmos fótons que vão estar cruzando toda essa área aqui. Tudo bem? Então, se eu calcular, né? Então, onde H é a constante de Planck, tá lá. Então, esse aqui é o número de fótons. Esses fótons são os mesmos que vão atravessar aqui em cima.
Tudo bem? Mas agora vamos calcular então a intensidade, né? O que que é a intensidade? A intensidade aqui vai ser a energia que está passando por essa área toda, dividido pelo valor da área e pelo intervalo de tempo, para dar intensidade, né? Energia por área por tempo, certo? Bom, a energia, quem que vai ser a energia? A energia vai ser N vezes a energia de cada fóton. O número de fótons que está atravessando aqui em cima foram os mesmos que foram emitidos aqui. Só que agora a frequência deles não é a mesma. Lembra que, né, tem o fator de redshift. Já começa aí o fato de que você tem uma expansão. Já está levando em conta a expansão aí. Então a frequência com que chega aqui é menor, vai ser um FO. Tá? Então, N vezes HFO é a energia total que está cruzando essa área aqui. Tudo bem? Dividido pela área e dividido pelo intervalo de tempo do cruzamento, que vai, né, os que foram emitidos aqui nesse intervalo de tempo vão cruzar essa área S2 no intervalo de tempo delta TO também, certo? De novo, o fator de redshift. Muito bem. A área eu vou manter aqui, eu só vou agora usar esse N, mas o número de fótons está aqui em cima. Ó. Então, substituindo esse número de fótons aqui e fazendo a manipulação, olha o que, que eu tenho. Eu tenho que a intensidade está dando a luminosidade dividido por essa área, tá? E aqui aparece um fator, um quadrado, né, do fator de 1 mais o fator de redshift aqui no denominador, que vieram justamente desses dois efeitos de redshift. Um, que é da frequência, e o outro que é a duração, né, quanto tempo dura para chegar aqui os fótons, né, quão diluído no tempo ficaram os fótons, se eles foram emitidos aqui no intervalo de tempo ΔTE. Tá? Então tem dois fatores de redshift aí, tudo bem? Para calcular a intensidade. Muito bem. Então a gente já fez uso, né, do fator de redshift aí. E aí agora só falta o quê? Falta substituir quem é a área, né? Qual é a área aqui? E aqui de novo vai entrar a informação de que, olha, não necessariamente a geometria da nossa seção espacial ela é plana, euclidiana, certo? E portanto, eu tenho que levar em conta que a área aqui dessa esfera S2 para uma dada, né, para uma dada valor de coordenada radial que a área, né, se vocês voltarem lá no elemento de linha para os três tipos de geometria da seção espacial, vocês vão ver que a área, né, de uma esfera com raio coordenado que depende se for uma superfície S3, né, se o espaço tiver seção com curvatura positiva, seção espacial com curvatura positiva, é dado por essa expressão, aparece um seno de Qi ao quadrado. Se for euclidiano, vai ser usual, A0 vezes Qi ao quadrado, porque isso aqui vai ser o raio físico, tá? Mas se for hiperbólico, também vai aparecer agora um seno hiperbólico de Qi. Então, quem é a área depende de qual é a curvatura da seção espacial, tá? Substituindo tudo isso, e além disso, usando o que a gente já calculou, qual é a equação, né, para a coordenada radial do cone de luz, tá? A gente chega nessa expressão para distância luminosa. Onde o que eu fiz? Eu peguei, simplesmente usei a definição de distância luminosa, a raiz quadrada da luminosidade dividido por 4π vezes a intensidade. Só. Tá bom? E repara, então, que o meu modelo cosmológico, sim, ele prevê uma relação teórica para quanto vale essa distância luminosa, que por mais artificial que seja, o modelo, né, prevê uma relação entre ela e o redshift, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma previsão de qual dado, né, dado uma evolução do parâmetro de Hubble H como função de redshift, a gente tem aqui uma previsão de qual deveria ser a relação entre distância luminosa e redshift. Vai depender de qual é a geometria da seção espacial. Se for uma hiperesfera é essa, se a seção espacial for euclidiana é essa, e se a seção espacial for hiperbólica é essa daqui. O importante é nós temos uma previsão teórica. Então, nós temos uma previsão teórica e, por outro lado, essas duas grandezas, tanto o DL quanto o Z, são mensuráveis aqui de forma independente. Portanto, eu posso fazer um ajuste de parâmetros, tá certo? Para ver aqui dentro, lembra que dentro desse H de Z aqui, né, tem os parâmetros cosmológicos, o H0, que é o parâmetro que é a constante de Hubble hoje, e os parâmetros de densidade e as equações de estado. Certo? Então, dessa relação teórica, confrontando com o que é observado, a gente pode extrair os valores desses parâmetros. Tá certo? É óbvio que, como não são poucos parâmetros, né,
eu tenho que ter uma certa precisão de mensurar um número considerável de pontos experimentais para poder ajustar os meus dados, certo? Eu não posso ter 2, 3 pontos experimentais apenas, porque isso não vai ser suficiente para ajustar os dados. Muito bem. Então, em grosso modo, né, lembra que eu falei na aula passada que, olha, embora o H de Z, né, então quando a gente expressou o parâmetro de Hubble como função dos parâmetros de densidade e equação de estado, eu falei, olha, isso aqui é muito mais útil, porque agora a gente tem uma relação não do H como função de T, do tempo, que não é uma coisa diretamente observável. Quando eu olho para uma galáxia, não tem um reloginho lá dizendo quanto tempo se passou desde que o Azinho era zero até aquele momento que eu estou observando, né, enquanto que redshift é uma coisa diretamente observável. Então, grosso modo, né, é como se isso daqui eu pudesse usar isso daqui para reconstruir quem é o H de Z. Por quê? Porque eu posso usar essa relação aqui observada, essa relação observada, para ajustar os parâmetros que aparecem aqui dentro do H de Z. E com isso eu reconstruo quem é o H de Z. Tá? Então, é isso que é feito, né? Foi através de medidas desse tipo que se descobriu, né, no final do século passado, 1996, eu acho, 97, alguma coisa assim, que se descobriu que o universo estava né, ao se medir distâncias luminosas usando essas supernovas do tipo 1A em galáxias distantes, né, tendo um número de dados suficientes aí para tentar reconstruir o comportamento desse H de Z, se descobriu que o nosso universo está se expandindo de forma acelerada ao invés de desacelerada, tá? Que foi até prêmio Nobel depois. Bom, tem outro tipo de distância que também dá para a gente medir daqui, sem precisar esticar, né, uma trena até o objeto, e essa, na verdade, é mais próxima da distância geométrica que a gente, né, que muitos de vocês provavelmente gostariam de estar trabalhando, né? Na verdade, a gente vai ver que no caso de seção espacial euclidiana, essa distância angular é exatamente aquela distância de luz, aquela distância que o objeto estava, né, da nossa linha de mundo no momento em que a gente está observando, né, no momento em que aquela imagem foi formada. Tá? Mas, de novo, no caso geral não é. Para seções espaciais com outra curvatura não vai ser exatamente. Mas, para seções espaciais com curvatura, para a seção espacial com curvatura nula, é exatamente aquela distância de Fis. Então, na verdade, a gente vai ver que essa seria uma maneira da gente conseguir medir a distância física, geométrica, que aquele objeto, que aquela imagem, né, estava da nossa posição, de Q igual a zero, naquele instante que a imagem foi formada. Tá? Só que para isso, de novo, eu vou precisar, né, não vem de graça, não é simplesmente eu olhar para qualquer objeto e adivinhar qual é a distância geométrica que ele está. Tá? Tem que ser com coisas que eu consiga medir aqui. E agora a estratégia não vai mais ser, né, nesse caso não seria usando luminosidade, talvez porque seja um objeto que a gente não conhece a luminosidade intrínseca dele, portanto o método de definir distância luminosa cai por terra, porque se a gente não sabe a distância luminosa, a gente não tem como calcular, né, como observar, desculpa, se a gente não sabe qual é a luminosidade, não tem como a gente definir aqui, né, qual é a distância luminosa daquele objeto, calcular aqui qual é a distância luminosa, tá? Aqui a ideia é um pouco diferente. Suponha que, ao invés de ter um objeto ao invés de supor que eu tenho um objeto que eu conheço a luminosidade, a ideia aqui é suponha que eu tenho um objeto que eu saiba qual é o tamanho do objeto, o tamanho físico que ele de fato tem. E, de preferência, né, e na direção perpendicular à nossa linha de visão. Tá? Então, suponha que nós saibamos. Como, não sei, é como se alguém estivesse segurando uma régua lá, né, e a gente confia nessa régua que está escrito lá centímetros ou quilômetros ou, sei lá, anos-luz, por alguma razão a gente tem uma régua lá e que a gente está observando e a gente conhece, portanto, qual é o tamanho físico daquele objeto que a gente está observando a imagem. Suponha que. Ah, como que eu vou saber isso? Bom, não importa. A ideia, por enquanto, é suponha que. Tá? Suponha que a gente conheça, então, qual é o tamanho, que eu vou chamar de um ΔL. Tá? E, tipicamente, evidentemente, são objetos muito menores do que a distância que a gente está deles, certo? Muito bem. Então, de novo, se nós estivéssemos em espaço plano e
se nós estivéssemos em... Bom, na verdade aqui não tem um E. Se nós estivéssemos em espaço plano, tá? A gente teria que, se aquele objeto, se a gente tem um tamanho do objeto e ele está a uma certa distância geométrica D da gente, então o ângulo subentendido pela imagem, que isso é uma coisa que a gente mede daqui, porque a gente só vê o tamanho angular da imagem, tá certo? Seria determinado por essa relação. Tudo bem? Muito bem. E se a seção espacial não for plana? Bom, aí não, aí isso não é verdade. Mas tudo bem, do mesmo jeito que eu fiz lá com o caso da distância luminosa, aqui também eu faço, olha, tudo bem, então eu vou definir uma medida de distância, isolando aquela distância naquela fórmula, que vai ser isso daqui. Eu vou pegar o tamanho do objeto, que supostamente eu sei, tá? Então, por alguma razão, é um objeto que eu sei o tamanho que ele tem, vou dividir pelo tamanho angular que a imagem dele forma, do nosso ponto de observação, e eu vou definir isso como sendo a sua distância angular. Tá certo? Então, essa vai ser a distância angular. Cuidado, o angular aqui não é a distância do ângulo, tá certo? É só um nome, tá? Porque é uma distância definida a partir de uma medida angular. Só isso, tá? Então, esse adjetivo aqui, na tradução para português fica meio ruim, né? Mas basicamente só quer dizer isso, tá? Então, a distância angular é, por definição, o tamanho que o objeto de fato tem, que de alguma maneira a gente sabe, dividido, então não é para qualquer objeto, tá? Objetos que não são padronizados, nós não vamos saber qual é o tamanho que de fato ele tem, tá? Dividido pela distância, pelo tamanho, pelo diâmetro angular que aquele objeto, que a imagem daquele objeto forma aqui do nosso ponto de observação. Então, essa, de novo, então, é uma definição de distância, tá? Que tem, obviamente, dimensão de distância e tem, obviamente, uma interpretação. Se a seção espacial do nosso universo for plana, então essa distância angular é a distância geométrica que aquela imagem está da gente, tá? É. Só que no caso geral não vai ser. Mas, de novo, não tem problema. Por quê não tem problema? Porque tudo que a gente quer é, de novo, fixar, testar o modelo e fixar quais são os parâmetros, né, do modelo cosmológico que descrevem o nosso universo. Tá? Depois de fixado o valor desses parâmetros, aí a gente calcula o que quiser, mesmo que essa distância aqui não seja distância física, mesmo nos casos em que ela não seja, se a gente conseguir usar ela para fixar o valor dos parâmetros cosmológicos, depois a gente coloca na teoria, né, o valor desses parâmetros cosmológicos e, de novo, calcula o que a gente quiser, inclusive a distância física. Em qualquer instante, a gente nem precisa ter acesso observacional. É evidente que o modelo teórico ele dá muito mais informação do que a gente tem acesso observando. A arte é fazer o contrário. O que do modelo a gente pode observar aqui para poder testar, certo? Quais são as relações que o modelo teórico prevê entre grandezas diferentes, tá certo? Que eu posso usar para testar o modelo. Tá? Então, de novo, então a ideia não importa se isso aqui é ou não é a distância física, o que importa é o modelo prevê uma relação teórica entre essa distância e o redshift, e a resposta é sim, prevê. Tá? E dá para a gente ver qual é analisando esse diagrama aqui. Então, vamos supor que essa daqui é a nossa linha de mundo. Tá? Eu tenho um objeto aqui, né, que por alguma razão eu conheço qual é a distância geométrica, eu conheço qual é o tamanho físico dele mesmo. Como eu sei disso, não sei, tá? Teriam que ser objetos que são as chamadas réguas padrão, tá? Tem as velas padrões, são aquelas que a gente conhece, por alguma razão, a gente conhece a luminosidade intrínseca dela. As réguas padrões são aqueles objetos que, por alguma razão, a gente sabe o tamanho físico que ele tem, não importa onde ele esteja, tá? Então, supondo que nós tivéssemos uma régua padrão, e eu estou observando ela lá, subentendendo um certo ângulo θ, qual é esse ângulo θ? Basicamente, ele é definido pelo quê? Ele é definido como sendo o ângulo entre os raios de luz que vieram das extremidades quando projetados na seção espacial. E tanto faz se eu projeto na seção espacial aqui em T0, que provavelmente vocês vão achar que faria mais sentido, mas o fato não é difícil vocês se convencerem, né, que o ângulo formado tanto nessa superfície quanto nessa tem que ser igual, porque como o espaço ele se expande de forma isotrópica, ângulos não são alterados, tá? Distâncias são alteradas, mas ângulos não são alterados.
A relação de uma superfície para outra é uma mera fator de um fator multiplicativo igual em todas as direções. E, portanto, isso não muda ângulos, tá? É uma relação conforme, né? E, portanto, então, o ângulo formado aqui embaixo ou o ângulo formado aqui em cima é o mesmo. Ah, mas não, você deveria estar medindo o ângulo inclinado aqui. Não, né? Porque o ângulo que a gente mede é um ângulo espacial, tá certo? A gente mira o dedo, põe uma direção para cá, uma extremidade está vindo dessa direção, a outra extremidade está vindo dessa direção. Isso daqui são direções espaciais, tá certo? Não são direções espaço-temporais. Eu não estou apontando numa direção tipo luz, eu estou apontando, pegando duas direções espaciais que nada mais são do que as projeções desses raios de luz, das direções, né, que esses raios de luz têm numa seção espacial. E aí eu estou medindo esse ângulo. Então, esse é o ângulo da imagem que eu estou medindo. Tudo bem? E aí, então, o que, que eu faço? Eu divido, pego o ΔL, que supostamente eu sei por alguma razão, divido por Δθ, isso me dá a chamada distância angular. Tá? Muito bem. Uma vez tendo isso, então, qual é a previsão teórica? Né? Então, vocês eu deixo como exercício para vocês fazerem, né? A distância, bom, aqui na verdade já dá para ver, né? Que o meu ΔL aqui, o que, que ele vai ser? Ele vai ser uma distância, meu ΔL que está aqui, né? Tá certo? Ele vai ser, vai depender da seção espacial, como eu já tinha antecipado, tá certo? Vai depender da seção espacial. Então, se eu tiver seção espacial, porque lembra que isso daqui, né? Aqui o que importa não é o raio, né? O que importa aqui é que eu sei que uma circunferência aqui tem comprimento que é dado pela aquela função f de Qi, que no caso de seção espacial com curvatura positiva é um seno de Qi, ou um Qi para seção espacial com curvatura plana, é curvatura zero, ou seno hiperbólico de Qi, tá certo? Que é a coordenada radial, tá? Tem que pegar a função, né, seno ou linear ou seno hiperbólico aplicado na coordenada radial, vezes o Δθ, é isso que vai me dar uma distância transversal, uma distância, né, sobre um lugar geométrico, sobre a esfera com Qi igual a constante, tá? Com Qi, é só vocês olharem lá no elemento de linha, se vocês fazem Qi igual a constante e T igual a constante, vocês vão ver que para medir distâncias, né, nas direções angulares, aparece aquela função f de Qi, né, que é ou seno, ou Qi, ou linear, ou seno hiperbólico, para fazer medidas angulares, né, de distâncias angulares, certo? Então, eu tenho que a relação entre um ΔL e um Δθ, né, o quanto de ângulo que isso aqui vai subentender, é dado por essa expressão aqui. E daí, então, a gente tira, né, aqui eu só estou reescrevendo em termos do A0, tá? Então, eu posso recuperar aqui, botar um A0 e botar um 1 mais Z aqui embaixo, porque eu quero fazer aparecer o redshift, tá certo? E aí, finalmente, então, eu tenho essa relação para a distância angular, tá? Essa relação para a distância angular. Que se vocês notarem esse daqui, ó, esse caso aqui, se vocês recuperarem lá, lembrarem qual era a expressão para a distância, para o raio do cone de luz num dado instante, que era aquele d luz, vocês vão ver que é exatamente a mesma expressão no caso em que o espaço tem seção espacial, a seção espacial é euclidiana, como a gente já tinha antecipado, tá? Mas no caso geral não vai ser. Não tem problema. Por quê? Porque essa é uma relação teórica entre essas grandezas de distância angular, que eu calculo aqui, se eu souber o tamanho do objeto, eu calculo aqui, então é um observável, tá certo? Que eu posso observar daqui, e o redshift daquela mesma imagem, que eu também posso observar daqui. Então, se eu tiver isso para diferentes objetos, em diferentes redshifts e, portanto, diferentes distâncias, eu tento ajustar essas curvas, né? Essas curvas nesses pontos observacionais, e a curva que melhor e varia os parâmetros que estão aqui dentro, e aqueles valores de parâmetros que melhor me ajustar aquela curva, vai me dar um melhor modelo cosmológico para aquilo, tá certo? Então, né, essas são as distâncias que são mais usadas na hora que a gente está medindo distâncias cosmológicas, tá? Então a gente não mede, a gente não está realmente interessado numa grandeza de distância geométrica que, por um lado, ela é mais fácil de a gente entender fisicamente o que significa, mas por outro lado é mais difícil de medir, né? Ou impossível de medir diretamente. E, portanto, para testar o modelo não tem nenhuma utilidade, tá?
Bom, então aqui eu deixo um exercício para vocês, tá? Que é para calcular explicitamente a relação teórica, né, entre a distância luminosa como função de z e a distância angular como função de z, tá? No caso em que eu tenho um fator de escala que cresce com t elevado a lambda para lambda positivo, tudo bem? Por quê? Só para vocês verem, né, que de fato, por exemplo, aqui, né, de fato, a sua resposta final aqui vai ter uma dependência nesse lambda, tá? Vai ter uma dependência nesse lambda. E quem fez uns exercícios que eu pedi anteriormente, vai lembrar que esse lambda aqui, no caso real, se eu tiver um universo preenchido com uma dada forma de energia que tem uma certa equação de estado, né, vai ter reparado que a maneira como o A de t, né, depende do t, depende daquela equação de estado, tá? Então, isso vai mostrar, né, vocês vão ver como que, por exemplo, a gente tem a distância luminosa e a distância angular, essa relação entre distância luminosa e redshift, distância angular e redshift, como que isso depende de parâmetros cosmológicos, né, que você pode fazer o reverso, você pode medir e ajustar a curva para aqueles dados observacionais e assim extrair qual o melhor valor para aqueles parâmetros. Tá? Muito bem. Então tá. Para finalizar, tá? Para finalizar, porque com o que a gente viu até aqui, juntando a aula de ontem e a aula de hoje, vocês conseguem resolver os 5 exercícios da lista que é para a segunda avaliação, com exceção do item B do exercício 9, que é um detalhezinho só, tá? O resto tudo já está contemplado nisso que a gente falou, sendo que o exercício 8, na verdade, ele é totalmente independente, né? Ele é mais de relatividade geral, porque você basicamente só tem que usar a equação da geodésica, né? E provar lá que uma dada quantidade é constante e depois interpretar aquilo, tá? Então aquilo lá é meio independente de tudo que a gente falou, né? Nessa última parte, tá? Mas com o que a gente falou até agora, já dá para vocês resolverem todos os 5 exercícios da lista da lista para a segunda avaliação, com exceção de um item, o item B do exercício 9, tá? E isso é o que eu vou, então, nesse último slide, mostrar para vocês, porque continua tendo a ver com essa ideia do condilus passado, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: se eu fosse fazer um diagrama aqui, mostrando a evolução temporal desde o instante em que o A era zero, vamos supor que o A era zero em algum momento do passado, tá? Então, vamos fixar que t igual a zero no instante que o A vale zero. Porque aí o valor do t dá direto qual é a idade do universo naquele momento, tá? Beleza. Então, nós estamos aqui, ó, que igual a zero, tá? Alguns outros lugares geométricos com que igual a constante, eu estou desenhando aqui, ó. Então, esse aqui é um que igual a constante, esse é um que igual a constante. Aparentemente, parece muito, né, muito não simétrico, né? Eu estar aqui é totalmente diferente de eu estar aqui. Mas isso aqui é só um artifício do desenho, tá? Porque, lembra, como isso aqui é homogêneo isotrópico, qualquer que igual a constante é tão bom quanto qualquer outro, tá? Então, eu poderia ter feito esse desenho endireitando essa linha aqui, fazendo ela ficar vertical, com a diferença que aí a minha linha, essa linha aqui, igual a constante aqui, ficaria entortada para esse lado. Mas é só um artifício do desenho. Todas essas linhas azuis que eu estou desenhando aqui são observadores que são completamente equivalentes um ao outro, tá? Mas vamos supor que nós somos um deles. Então, nós estamos aqui em t igual a zero, e aqui eu estou desenhando, no instante t igual a t0, que supostamente é hoje para a gente, eu estou desenhando o nosso cone de luz passado, que lembra que eu disse na aula passada, né? Ele começa aqui parecendo uma superfície de um cone, mas devido à expansão do universo, que se eu olhar no sentido oposto do tempo é uma contração, né? Chega uma hora que a contração começa a ficar tão rápida, se eu olhar com a seta do tempo para trás, que isso faz com que o próprio raio de luz que está tentando se afastar da gente, na verdade, ele também convirja, né? Tudo para uma distância nula, certo? Então, aqui, como em t igual a zero, o A vai para zero, qualquer coisa que em algum momento estava a uma distância finita da gente, colapsa para a distância zero. Então, nesse meu diagrama, eu estou na horizontal, aqui eu estou desenhando um eixo de distância física, distância mesmo, tá? Multiplicado já pelo A de t, tá? Então, qualquer diferença de coordenada finita, quando eu chegar aqui em t igual a zero, vai colapsar para o mesmo ponto, tudo bem? Apesar disso, nota que eu não desenho, né,
t igual a zero como sendo apenas um ponto, tudo bem? E por que eu não faço isso? Bom, eu não faço isso porque para qualquer t, bom, primeiro, porque se o universo ele for de fato infinito, né, se a seção espacial do nosso universo ela for ou um espaço hiperbólico ou espaço euclidiano, então ele é infinito. Tem coisas infinitamente distantes da gente, tá certo? Então, coisas que colocando de outra maneira, para qualquer t igual a epsilon, para qualquer t, bom, t igual a zero nem faz parte do espaço-tempo, tá? T igual a zero, A vale zero, e portanto aquilo lá é como se fosse a borda do espaço-tempo, não faz parte do espaço-tempo. Só que para qualquer t igual a epsilon, não importa o quão pequeno seja epsilon, o tamanho da seção espacial já é infinito, porque epsilon, diferente de zero, não importa o quão pequeno seja, vezes um espaço que é infinito, vai ser infinito, tá? Então, aqui é como se eu estivesse desenhando, né, a fronteira do espaço-tempo. O espaço-tempo, na verdade, não inclui t igual a zero, é t maior do que zero. Não inclui t igual a zero. Mas para qualquer t diferente de zero, o espaço já é infinito. E é por isso, então, que eu desenho a fronteira também como tendo uma extensão infinita. Embora, de novo, a distância física aqui é nula. Tá? Bom, muito bem. E é por isso, né, que todas essas linhas de mundo aqui, todas essas linhas de mundo com Qi igual a constante, não importa o quão grande seja o valor do Qi, para t igual a zero vai tender a estar no mesmo, no mesmo a uma distância zero da gente. Estar a uma distância zero da gente. Tudo bem? É nesse sentido que a gente fala, né, que no Big Bang tudo vai para um ponto, né? Na verdade, você não é preciso você dizer que é um ponto primeiro, porque em t igual a zero não faz parte do espaço-tempo. E para qualquer t diferente de zero, se o nosso espaço ele for o E3 ou o H3, ele já é infinito já de partida, tá? Para qualquer t diferente de zero, ele já é infinito. Então não é um ponto. Mas é verdade o quê? Que tudo que a gente está, todo o nosso universo observável, tudo que a gente está observando no universo, de fato estava a uma distância nula da gente, a uma distância que é tão pequena quanto eu queira, à medida que a gente vai para t tendendo a zero, tá? Bom, então, só estou explicando o meu desenho aqui. Aí eu desenhei duas linhas de, além da nossa, eu desenhei duas que são dignas de nota. Uma delas é aquela que passa, lembra que eu falei que, né, eu falei que o nosso cone de luz passado, na verdade, parece mais uma cebola do que um cone, né? Porque essa é a cara típica do nosso cone de luz passado. Então, notem como eu estou aqui estou desenhando na horizontal distância física, naquele instante, repara que, né, como eu já tinha antecipado para vocês, existe uma distância máxima que o raio de luz que está chegando na gente hoje, existe uma distância física máxima que ele chegou, que ele atingiu da gente, né, ou nós não estávamos vivos aqui, evidentemente, mas que da linha de mundo, né, que representa aqui a nossa região, né, do espaço, existiu uma distância máxima que esse raio de luz esteve da gente. Mais para o passado do que isso, ele estava a uma distância física menor até, tá bom? E até que chega uma distância física zero, tá? Porque tende a zero aqui quando a gente vai para t igual a zero por conta do A indo a zero. E aqui eu estou pegando aquela linha de mundo, né, que cruzou com o nosso cone de luz exatamente no instante em que esse cone de luz aqui, esse raio de luz, né, estava na sua maior distância possível, tá? Estava com o seu maior raio possível, nosso cone de luz aqui. Por que eu fiz isso? Só porque é uma linha de mundo digna de nota aqui, tá? Ela tem algumas propriedades especiais. Por exemplo, objetos que estão seguindo essa linha de mundo aqui vão ser os objetos que têm a maior distância angular permitida, né? Por quê? Porque distância angular, né? Você concorda comigo que se a distância angular, ela tem a ver com qual é o tamanho angular formado pela imagem, tá certo? Então, aquela distância angular que a gente definiu é o tamanho físico do objeto, dividido pelo ângulo subentendido pela sua imagem observada hoje, certo? Vocês podem imaginar aqui, né, se vocês pensarem, visualizar isso aqui como uma figura de revolução, uma cebola, né, uma figura de revolução, vocês vão entender que objetos do mesmo tamanho colocado em diferentes pontos aqui do cone de luz, mas o objeto tendo o mesmo tamanho,
o lugar onde ele vai subentender o menor ângulo possível, que a sua imagem vai subentender o menor ângulo possível, é quando ele estiver aqui, ó. À medida que ele vai mais, que eu coloco ele mais para o passado e mais para o passado e mais para o passado, na verdade o ângulo subentendido pela imagem volta a aumentar e, portanto, a distância angular diminui, porque o delta θ, né, aparece no denominador da definição de distância angular, certo? Então, como aqui é onde o delta θ é para um dado, né, para um dado tamanho de objeto, como isso daqui é onde ele vai subentender o menor ângulo possível à imagem daquele objeto, é onde a distância angular é maior. Então, nota que é uma propriedade curiosa, né? A distância angular, ela não é monotônica à medida que a gente vai para o passado. Ela atinge um valor máximo e depois ela volta a diminuir. Então, objetos que a gente está vendo aqui, que na verdade, né, representam valores de Qi maiores do que esse, então, por exemplo, uma trajetória aqui, ó, né, uma linha de mundo aqui, que em princípio é natural, né, obviamente essa linha de mundo aqui, ela está mais distante da gente do que essa, mas apesar disso, na definição de distância angular, a distância angular de um objeto aqui vai ser menor do que a distância angular de um objeto aqui, tá? Então isso ilustra bem, né, de que de fato distância angular, no caso geral, não é... Bom, desculpa. Nem no caso de... que isso ilustra bem que distância angular, né, embora seja sim a distância geométrica, porque a distância geométrica aqui também está diminuindo, tá? Então a distância geométrica também está diminuindo, mas não é o que você esperaria se o espaço ele fosse estático. Tá certo? Se o espaço fosse estático, a ideia é que se eu pego um objeto que está mais afastado de mim do que um primeiro, então a distância angular dele deveria ser menor. Desculpa, a distância angular dele deveria ser maior, porque a imagem subentenderia um ângulo menor. Não é o que acontece no universo que está em expansão, por conta dessa propriedade da convergência do cone de luz. Tá? Da convergência do cone de luz passar. Não é um cone, né? Se fosse um cone, aí sim, quanto mais distante o objeto tivesse, menor o ângulo subentendido pela imagem. Mas nesse universo que há essa convergência de cone de luz aqui, isso não acontece. Tá? Muito bem. Então essa é uma linha de mundo notável, né? Outra linha de mundo notável é essa daqui, que na verdade não dá para ver aqui, mas essa daqui seria o limite, né, do que esse cone de luz está tocando. Tá? É difícil de ver aqui. Então, seria basicamente aquela primeira linha de mundo que o nosso cone de luz passado nem toca, ou toca só lá, só tocaria em t igual a zero, portanto não toca. Tá certo? Todas as outras linhas de mundo daqui para dentro, elas cruzam o nosso cone de luz em alguma parte dele. Essa é a primeira coordenada, a primeira linha de mundo Qi igual a constante, que não cruza o nosso cone de luz. Cruzaria em t igual a zero, mas t igual a zero não faz parte do espaço-tempo, então nem cruza o cone de luz. E daqui para fora, então, nenhuma linha de mundo que está mais afastada aqui teve nenhum contato causal com a gente. Em outras palavras, né, desse nosso ponto de observação, a gente não teve tempo de ter obtido informação de nenhuma linha de mundo que esteja mais para fora do que essa linha aqui, que é aquela que tocaria o nosso cone de luz em t igual a zero. Tudo bem? Essa distância física, bom, isso daqui, né, é o de luz máximo, eu já tinha falado. Essa distância física, medida hoje, não medida em nenhum outro lugar, medida hoje, é o que nós chamamos horizonte de partículas. É um nome, tá? Horizonte de partículas. Qual é o significado do horizonte de partículas? Esse que eu acabei de falar. É o tamanho do universo hoje que nós tivemos chance de ter contato causal desde o início do universo. Isso não quer dizer, evidentemente, que nós temos contato causal com ele agora. Não temos, óbvio. A gente só tem contato causal com o que está da superfície do cone de luz para dentro, certo? Mas tudo que tiver daqui para dentro, pelo menos em algum momento, nós tivemos contato causal com ele. Portanto, nós podemos, né, obter informação olhando através né, de informações que estão que vieram pelo nosso cone de luz, nós pudemos ter obtido informação sobre tudo que está daqui para dentro, tá?
De novo, não do que está aqui, né? Isso não quer dizer que eu consigo observar o que está acontecendo aqui ou que eu sei o que está acontecendo com essas coisas aqui. Não é isso. Significa que em algum momento do passado nós tivemos contato causal com esses objetos que têm linha de mundo que vão até essa distância. Daqui para fora, a gente nem não teve tempo ainda, devido à duração finita da idade do universo, a gente não teve tempo de ter nenhum contato causal com nenhum momento da história dessas outras linhas de mundo. Tá bom? Essa distância física, como eu disse, chama-se horizonte de partículas. É mais ou menos o que se chama, é o que, grosso modo, muitas vezes, né, nas palestras de divulgação, livre de divulgação, se chama de o tamanho do universo observável, tá? É enganosa a palavra, né? Porque nós não conseguimos, de fato, observar tudo isso do universo, né? Se alguém quiser dizer, na verdade, qual foi a maior porção de universo, qual o maior raio do universo que, de fato, a gente conseguiu observar, eu diria que, de maneira mais precisa, seria esse tamanho aqui. Esse foi o maior tamanho de seção espacial que a gente já conseguiu observar. Tudo bem? Mas, né, é um abuso de linguagem. O horizonte de partículas dá o tamanho do universo, o tamanho da região hoje, o tamanho que a região... Você pega basicamente, né, todas as linhas de mundo Qi igual a constante, que em algum momento do passado nós tivemos contato causal. Tá? Do passado dela, nós tivemos chance de ter tido contato causal e ver qual o tamanho que essa região tem hoje. Certo? Esse é o chamado horizonte de partículas. E como que eu calculo o horizonte de partículas? Bom, vai ser o A0, que é o valor do parâmetro de escala hoje, vezes essa coordenada aqui, que eu estou chamando Qi de horizonte de partículas. Tá? Como que eu calculo o Qi do horizonte de partículas? Bom, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou calcular de novo o Qi do... deixa eu só... primeiro eu vou calcular o Qi do cone de luz. O Qi do cone de luz para um T qualquer é dado por essa expressão, certo? É só botar aqui direção angular igual a 0, e aí eu vejo uma coisa que está andando só, o raio de luz só andando na coordenada radial, eu tenho essa equação, a gente já viu isso, certo? Expresso em termos de redshift, façam aí, né, um exercício simples de mudança de variável, da variável t para a variável z, tá? E eu tenho essa relação em termos de redshift, tudo bem? Bom, quando A vai para zero, o que acontece com o redshift? Né? O redshift vai para infinito, porque lembra que o redshift 1 mais Z é A zero sobre A. Se o A vai para zero, A zero sobre A diverge, e, portanto, 1 mais Z diverge, e, portanto, o Z diverge. Então, enquanto que, né, aqui T igual a zero e T igual a T0 está aqui, em termos de redshift, o redshift igual a zero é aqui, e redshift infinito é aqui. Não importa o quanto tenha durado a idade do universo. Sempre Z igual a zero. Redshift zero é hoje e redshift infinito é quando o universo tinha fator de escala igual a zero. Sempre assim. Tá? E a rigor dá até para... Na verdade, é uma curiosidade, você pode até estender a definição de redshift para valores negativos de redshift, que aí é redshift igual a -1 é o caso, é quando o universo já tiver tamanho infinito, o A de T tender a infinito. Tá? Então, toda a história do universo, né, é catalogada desde Z igual a zero até Z igual a infinito. E se eu quiser olhar para o futuro, do instante atual até o infinito futuro, supondo que o fator de escala vai crescer para sempre, né, de agora até o infinito futuro, seria mapeado no intervalo 0 menos 1. Tá? Mas normalmente isso não é feito, mas é possível. Tá? Você pode considerar valores negativos de redshift e tem essa interpretação. São coisas que seria medir a evolução do universo daqui para frente, tá? Mas não é muito, né, não tem muito apelo isso, então normalmente a gente costuma mesmo só usar para valores positivos, tá? Bom, e aí uma vez tendo o QZ, eu tenho qual é a distância do... isso aqui é só, desculpa pessoal, eu estou aqui, né, fiquei empolgado com a explicação, acabei pulando. Então isso aqui é só uma maneira de calcular essa distância física do cone de luz, tá certo? Então se vocês quiserem, por exemplo, calcular qual é esse valor máximo, vocês têm a expressão desse valor para um t qualquer ou para um z qualquer. Então eu tenho a expressão para a função d de luz como função de z ou d luz como função de t. Bom, se eu quero achar o máximo de uma função, né, façam aí exercício de cálculo 1, tudo bem? Muito bem. Um diagrama que fica um pouco mais claro, para definir o horizonte de partículas, um diagrama que fica um pouco mais claro não é usando distância física, mas é usando distância coordenada. Então a diferença desse gráfico para esse é só que ao invés de na horizontal
eu plotar distância física entre os eventos numa dada superfície de simultaneidade, eu estou plotando a distância coordenada. E se eu estou plotando a distância coordenada, duas linhas em Qi igual a constante mantém-se a uma distância coordenada fixa, certo? São duas linhas horizontais, verticais aqui, certo? E o que define o horizonte de partículas, o Qi do horizonte de partículas, é aquela linha de mundo, né, aquela linha de Qi igual a constante, que é aquela que seria tocada pelo cone de luz passado nosso, que quando expresso em termos da coordenada Qi, ele vai abrindo, ao invés de fechar, ele vai abrindo, tá? Ele vai abrindo, 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 até que ele atinge, né, tende, e ele tende não tender no sentido de assíntota, mas ele realmente chega no t igual a zero, né? Se você pegar t igual a zero, ele chega num valor de Qi igual a bom, pelo menos para as dependências de fator de escala que a gente está considerando aqui, tá? Ele chega num t, ele tem um valor máximo, né, de Qi que ele atinge. Qual é esse valor máximo, né? Não é difícil de ver que basta eu integrar né, nessa minha expressão aqui, se eu integrar de um t qualquer, eu obtenho qual é a coordenada. Bom, é só ver aqui, né? Isso aqui, ó, qual é essa trajetória, essa curva aqui é determinada por essa expressão ou por essa, tanto faz dependendo qual é o parâmetro que você está usando, se é t ou z, certo? Se eu quero quanto dá quando t tende a zero, basta eu colocar no limite inferior de integração aqui zero, ou colocar aqui no limite de integração infinito, certo? Está aqui. Ou coloco zero aqui, ou infinito aqui. E isso daqui, e aí o que eu faço para obter a distância? Para obter a distância física hoje, eu multiplico pelo parâmetro de escala hoje. Ah, por que você não multiplica pelo fator de escala aqui? Porque aqui o fator de escala é zero, certo? A distância aqui é zero. A distância do horizonte de partículas, né, lá no instante t igual a zero era zero. Então não tem informação nenhuma isso. Tá? Então eu simplesmente pego o valor dessa coordenada e eu multiplico pelo valor de A0, né, o fator de escala hoje, e isso me dá o raio, ou o tamanho, né, a distância do horizonte de partículas, ou o raio do horizonte de partículas. Tá certo? Notem o seguinte, né? Notem que pela expressão, ó, a expressão do horizonte de partículas é essa, né? Se eu pego um universo que está em expansão, significa que nesse intervalo de tempo de 0 até 0, o maior valor de A que o A assumiu vai ser hoje, vai ser em t igual a t0, que é o A0. Certo? Então eu posso fazer essa desigualdade aqui, ó. Né? Se eu substituir o denominador aqui pelo maior valor que ele vai assumir nesse intervalo, que é o A0, eu minimizo o valor da integral, porque eu estou maximizando o valor do denominador. Então eu minimizo o valor da integral. Só que se eu fizer isso, ó, cancela isso, e dá meramente a integral de t. Bom, a integral de t de 0 até t0 é t0, certo? O que mostra que o horizonte de partículas é sempre maior do que t0. Tá? E isso explica, né, porque que muitas vezes, como eu disse, né, como em alguns lugares se refere, né, ao horizonte de, ao invés de dar esse nome horizonte de partículas, se refere a isso como sendo o tamanho do universo observável, certo? É por isso que o tamanho do universo observável, para quando você, né, nesses lugares em que chama o horizonte de partículas como definindo o tamanho do universo observável, porque que ele é maior do que os 13 ou 14 bilhões de anos que o universo tem. Tá certo? Então, a idade do universo é da ordem de 14 bilhões de anos. Mas, normalmente, provavelmente vocês já viram, né? Ou se não viram, se vocês procurarem, vocês vão ver, quando se fala, qual é o tamanho do universo observável, sei lá, não lembro agora, porque vai depender do modelo cosmológico, mas sei lá, 40, 50, 60 bilhões de anos-luz. Aí fala, não, mas como é possível, né, que o nosso universo observável tem 60 bilhões de anos-luz, 60 bilhões de anos-luz, enquanto que o tamanho, enquanto que na verdade não dá tudo isso, desculpa, é porque muitas vezes se fala o diâmetro, né, tá? Então o diâmetro seria tudo isso. Mas ainda assim, sei lá, depende do modelo cosmológico, como eu disse, mas dá maior do que os 14 bilhões de anos. E a razão é essa, tá? A razão é essa. Tudo bem? Então, que dá maior é simplesmente por uma relação óbvia aqui, né? Porque a distância, eu estou pegando uma integral de 1 sobre A ao longo do tempo, desde o momento em que, desde o valor zero, que ele valia zero, até hoje, só que eu estou multiplicando pelo valor dele hoje. Então, evidentemente, que vai dar, né? Quando eu fizer essa conta,
vai dar um valor maior do que se eu tivesse, durante toda a integral, majorando o valor do denominador aqui, que é o que dá o tempo próprio, que é o que dá o tempo, certo? Que é o que dá a idade do universo. Tudo bem? Uma outra curiosidade aqui, antes de terminar a aula, que eu queria falar para vocês, é isso daqui, ó. Se vocês... até eu deixo um exercício para vocês aqui, ó. Mostrar que se eu pegar o valor dessa distância máxima e multiplicar pelo parâmetro de Hubble nesse instante, dá 1, ou dá C. Se você não fizer C igual a 1, vai dar C. Mas se você fizer C igual a 1, dá 1, tá? Que significa o que isso aqui? Se a gente lembrar da lei de Hubble geométrica, a lei de Hubble geométrica dizia o seguinte: a taxa com que duas galáxias ou dois observadores isotrópicos estão se afastando é proporcional à distância entre eles, onde o fator de proporcionalidade é o parâmetro de Hubble naquele instante. Bom, mas então, ó, repara que isso daqui, essa igualdade, na verdade, está dizendo para a gente que a taxa com que esses dois observadores aqui estão se afastando nesse instante é justamente a velocidade da luz, tá? Então, a velocidade de afastamento entre essa galáxia nesse instante e essa galáxia nesse instante, ou seja, em outras palavras, a taxa com que essa distância aqui, ó, aqui eu tenho uma distância física entre eles, tá certo? A taxa com que essa distância está mudando exatamente aqui, ó, nesse instante, é igual à velocidade da luz. Tudo bem? E isso dá uma interpretação newtoniana do porquê que é justamente aqui que acontece a inversão do cone de luz. Certo? Por quê? Porque aqui, ó, localmente a velocidade medida para a luz é sempre c. Então, em particular, esse observador aqui, ó, se ele medir qual a velocidade desse raio de luz aqui, que para a gente, a velocidade instantânea dele, nessa definição não local, né, é zero, porque está tendo um ponto de inflexão, a distância desse raio de luz está aumentando, 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 para de aumentar e volta a diminuir. Portanto, nessa definição de distância, né, se eu estiver medindo, desculpa, nessa definição de velocidade, se eu estiver medindo a taxa com que a distância desse raio de luz está da gente, né, como que essa distância está mudando com o tempo, nesse ponto é um ponto de zero. A velocidade é como se a luz parasse, ela está se afastando, se afastando, se afastando, ela para e começa a voltar para a gente, de maneira que quando ela chega na gente, a gente mede a velocidade local dela e dá C, certo? Mas aqui, se eu usar essa definição não local de velocidade, né, que lembra que a gente viu já, como eu disse, desde relatividade restrita, que aí não precisa dar C, dá zero. Só que a velocidade que esse observador tem que medir para essa partícula, para essa raio de luz, localmente, onde eles estão se cruzando, é C. E aí, curiosamente, tá, para bagunçar a cabeça de vocês, né, que depois de fazerem relatividade restrita, já começam a ganhar a intuição de que a adição de velocidade relativística é diferente, né, a newtoniana não vale, aqui vale a adição de velocidade newtoniana em cada superfície, tá? Então, a velocidade aqui ela é zero justamente porque a partícula aqui em relação à qual tem que dar... É verdade que teria que dar, né, qualquer coisa cruzando aqui, tá? Qualquer coisa cruzando exatamente com o cone de luz tem que dar mesmo, tem que medir também C para a velocidade da luz, tá? Só que é uma curiosidade, né, que para os observadores isotrópicos, porque todos eles concordam, embora não pareça, todos eles concordam que essa superfície aqui de T igual a constante é uma superfície puramente espacial, tá? E o tempo T passa igual para todos eles também, então esse tempo T que eu estou medindo aqui, não é só o passar do tempo para mim, é o passar do tempo para todos eles. Então, se daqui até aqui passou esse Tmax, daqui ao longo dessa curva aqui, dessa linha de mundo, também passou Tmax. Então, assim, os dois medem tempo, o mesmo parâmetro temporal, e os dois concordam sobre qual é a seção espacial. E, portanto, a adição de velocidades para os dois vai ser a newtoniana, a trivial newtoniana. Tá? E é por isso que aqui, então, o ponto de inflexão, o ponto de inversão aqui, né, que significa velocidade zero em relação a gente, é justamente o ponto que o observador isotrópico passando por esse evento vai ter velocidade c em relação a gente. Tudo bem? É só uma curiosidade, tá? É só para vocês verem que realmente a coisa é mais bagunçada, né, do que simplesmente quando a gente está em espaços curvos, as coisas podem bagunçar tanto a ponto até de retomar, às vezes, a adição de velocidades newtonianas em alguns casos, certo?
Bom, pessoal, é isso, tá? Então, com isso, isso encerra a aula, a última aula do curso, tá? Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham assimilado o suficiente aí. E a gente, então, amanhã, né? Hoje é terça-feira, eu vou disponibilizar a aula para vocês agora, mas a gente tem, então, uma reunião amanhã, né? Quarta-feira, para discutir, seja essa aula, seja as aulas anteriores, tá? Sem problema. Semana que vem a gente também, tá? Embora, né, oficialmente a aula acabe, o curso acabe no dia 12, que acho que é domingo, mas a gente pode fazer reuniões também na semana que vem para tirar dúvidas e para fazer discussões. E aí a gente depois marca então a prova, tá? Quando eu vou dar, a gente combina direitinho quando vai ser a prova para vocês terem tempo de fazer a lista. Tá certo, pessoal? Então deixa eu interromper aqui. Agradeço a atenção de vocês ao longo do semestre, pessoal. Peço desculpas aí, né? Mais uma vez, esse método online para mim deixa muito a desejar, né? Bastante. Eu acho que o aproveitamento não é tão bom quanto seria, mas infelizmente nós não temos opção, né? Melhor assim do que nada, tá? Espero aí que talvez no ano que vem, né? Eu acho que para o semestre que vem é improvável, mas espero que para o ano que vem a gente já retome as aulas presenciais, né? E a gente possa, então, eu pelo menos certamente vou ficar muito mais, espero, né? Vou ficar muito mais satisfeito com o andamento do curso, então. Tá ok, pessoal? Vou parar a gravação aqui. Então, boa semana para vocês e bons estudos, e a gente se vê, então, amanhã, ok? Um abraço.